O Império Valariano governou a galáxia por 3.000 anos. Suas naves eram mais rápidas que a própria luz. Suas armas poderiam quebrar planetas. Seus diplomatas falavam fluentemente 1.700 idiomas. Eles conquistaram, absorveram ou se aliaram a todas as civilizações espaciais que encontraram. Então eles encontraram a Terra. O comandante Zelric estava na ponte do Dreadnought Eternal Dominion, olhando para o mundo azul esverdeado girando pacificamente abaixo. Seus 4 olhos se estreitaram de satisfação. O planeta era perfeito. Água abundante. Ecossistemas diversos. E primitivo o suficiente para que a conquista fosse, na melhor das hipóteses, cerimonial. Comece o protocolo padrão de primeiro contato, ele ordenou, seu tradutor transmitindo suas palavras pelo convés de comando. Implantar equipes de observação. Digitalize suas comunicações. Avalie a capacidade militar. Sua segunda oficial, uma cautelosa mulher chamada Terra, consultou seu bloco de dados. Comandante, sua tecnologia é notavelmente limitada. Eles mal deixaram sua própria lua. Não mais rápido que a capacidade leve. Sem escudos de energia. Suas armas mais poderosas são os explosivos químicos. As mandíbulas de Zelric estalaram de diversão. Então passamos a enfrentar 2 imediatamente. Convocar seus líderes. Explique que eles agora são membros do protetorado do Império Valariano. Termos padrão. Eles fornecem recursos e mão de obra. Oferecemos segurança e tecnologia. Foi o mesmo discurso que o Império proferiu 1000 vezes. Sempre funcionou da mesma maneira. As espécies primitivas ficariam maravilhadas com o poder valariano, gratas pela generosidade valariana e ansiosas por se juntarem à comunidade galáctica. A transmissão foi definida. Em poucas horas, representantes de algo chamado Nações Unidas concordaram em se reunir com diplomatas valarianos. Zelric sentiu uma onda de satisfação. Outra conquista tranquila. Outro mundo adicionado à glória eterna do Império. A reunião foi realizada a bordo do Dominion e em uma câmara projetada especificamente para subjugar espécies primitivas. Exibições holográficas mostraram a vastidão do território valariano. Mapas tridimensionais revelaram milhares de mundos conquistados. A sala em si foi projetada para fazer os visitantes se sentirem pequenos e insignificantes. 7 humanos entraram na câmara. Eles não pareciam impressionados. O humano líder, um homem mais velho com cabelos prateados e olhos cansados, apresentou-se como secretário-geral Tim. Ele agradeceu aos Valorians por sua hospitalidade com uma voz monótona e sem emoção que sugeria que ele não estava realmente agradecido. Zelric começou seu discurso preparado. Povo da Terra, vocês estão numa encruzilhada. Você pode ingressar pacificamente no Império Valariano e compartilhar a prosperidade de nossa civilização. Ou você pode resistir e enfrentar consequências às quais o seu mundo não pode sobreviver. A escolha é sua, mas garanto que só existe uma decisão racional. Te ouviu sem expressão. Quando Zelric terminou, o humano enfiou a mão na jaqueta e pegou um pequeno livreto de papel. Ele o colocou na mesa de conferência. Agradecemos sua oferta, disse Tim. Gostaríamos de fazer uma contraproposta. A confusão de Zelric refletia-se em todos os rostos valarianos. Contra-oferta. A palavra em si parecia absurda. O que esses primitivos poderiam oferecer a um império que abrangesse galáxias? Tim deslizou o livreto para a frente. Esta é uma proposta para um acordo comercial mútuo. Não exclusivo, não vinculativo, com prazos renováveis de 5 anos. Fornecemos certas matérias-primas e oportunidades de intercâmbio cultural. Você fornece acesso limitado à tecnologia e parcerias educacionais. São 47 páginas de termos, todos negociáveis. A Câmara ficou em silêncio. Zelric olhou para o livreto como se fosse radioativo. Você deseja negociar? Claro, disse Tim. É assim que as espécies civilizadas interagem, não é? Terra inclinou-se para perto de Zelric. Comandante, isto não tem precedentes. Nenhuma espécie de protetorado jamais o fez. Estou ciente, Zelric retrucou.
você olha para ti. Você não entende sua posição. Estamos oferecendo proteção a você. Prosperidade. Um lugar no maior império que a galáxia já conheceu. Não estamos interessados em proteção, Tim respondeu calmamente. Eram perfeitamente capazes de nos proteger. Estamos interessados em comércio. Parceria. Benefício mútuo. Não a subjugação disfarçada em linguagem agradável. As palavras pairaram no ar como uma manopla de trono. Zeorik sentiu sua respiração acelerar. Em 3.000 anos, nenhuma espécie jamais rejeitou a oferta do Império. O próprio conceito era impensável. Ele tentou recuperar a compostura. Seu exército é primitivo, ele disse friamente. Sua tecnologia está séculos atrás da nossa. Você não pode se defender de nós. Tim sorriu então, uma expressão estranha que não alcançava seus olhos. Comandante Zeorik, a humanidade tem travado guerras desde antes de descobrirmos o fogo. Refinamos a violência em uma forma de arte. Construímos armas que podem acabar 100 vezes com toda a vida no nosso planeta. E escolhemos, com muito esforço e sacrifício, não usá-los mais em nós mesmos. Ele se levantou, alisando a jaqueta. Mas não se engane. Se você nos atacar, enfrentará algo que seu império nunca encontrou antes. Você enfrentará uma espécie que entende de guerra melhor do que você entende de física. E você perderá. Os humanos deixaram a câmara. Zeorik ficou paralisado, com a mente disparada. A arrogância. A audácia. A completa falta do medo adequado. Comandante? Tera perguntou baixinho. Suas ordens? Zeorik olhou para o livreto de papel ainda sobre a mesa. Em algum lugar no fundo de sua consciência, uma vozinha sussurrou um aviso que ele não estava pronto para ouvir. Ignorei. A invasão da Terra começou 3 dias depois. Zeorik solicitou reforços e os recebeu. 4 dreadnougos adicionais juntaram-se ao domínio eterno em órbita. A maior frota de invasão reunida em 2 séculos, tudo para um pequeno planeta teimoso que não entendia como a galáxia funcionava. Faremos deles um exemplo, anunciou Zeorik ao seu Estado-Maior de comando. Quando os outros protetorados virem o que acontece com aqueles que recusam a generosidade do Império, não haverá mais dissidência. A estratégia era simples. Desative os satélites primitivos da Terra. Destrua suas instalações militares com ataques de precisão. Ocupar suas principais cidades. Aceite sua rendição inevitável. Toda a operação levaria menos que uma rotação planetária. A frota alimentou armas e preparou-se para disparar. Foi quando as coisas começaram a dar errado. A primeira indicação foi sutil. Os sistemas de segmentação começaram a reportar dados estranhos. Vários contatos aparecendo e desaparecendo na superfície da Terra. Tera franziu a testa para seu console. Os sensores do Commander estão detectando leituras incomuns. Estou vendo assinaturas que lembram instalações defensivas, mas não estavam lá há 1 hora. Impossível, disse Zeorik. Eles não têm tecnologia para isso. O primeiro míssil atingiu o escudo dianteiro do domínio a 17.000 km/h. Foi primitivo. Propulsão química. Sistemas de orientação brutos. O tipo de arma com a qual o Império Valeriano não se preocupava há séculos. Mas foi rápido e houve centenas deles, lançados simultaneamente de locais em toda a superfície do planeta. Os escudos resistiram, mas os alarmes soaram na ponte. Manobras evasivas. Zeorik gritou. Retorne o fogo. Mas os mísseis continuaram chegando. Milhares deles. Lançado a partir de plataformas móveis que apareceram, dispararam e desapareceram antes que os computadores direcionados a Valerian pudessem ser bloqueados. Os humanos estavam usando a atmosfera de seu planeta como escudo, escondendo-se na distorção e no ruído eletromagnético que sua própria civilização gerava. Os escudos de uma fragata falharam sob bombardeio contínuo. Mísseis primitivos rasgaram seu casco. O navio listou a atmosfera e detritos. Eles estão coordenando. Tera relatou que sua voz estava aumentando.
Cada local de lançamento é sincronizado. Eles estão compartilhando dados de segmentação em toda a sua rede global. Zeuric sentiu a formação de gelo em seu sistema circulatório. Os humanos não estavam lutando como uma espécie primitiva. Eles estavam lutando como se já tivessem feito isso 1000 vezes antes. Cada movimento foi calculado. Cada ataque foi precisamente cronometrado para maximizar o dano e minimizar a exposição. O glorioso propósito Dreadnought tentou descer a órbita inferior para um ataque mais próximo. Mísseis humanos atacaram imediatamente. Não o suficiente para romper os escudos, mas o suficiente para esgotar as reservas de energia a um ritmo alarmante. Então algo extraordinário aconteceu. O míssil parou. Durante exatos 45 segundos, nenhum novo lançamento apareceu nos sensores. A frota valeriana, maltratada mas intacta, começou a se reagrupar. Então o rosto do secretário-geral Shen apareceu em todas as exibições a bordo de todos os navios valerianos. Comandante Zeuric, Shen disse calmamente. Isso foi uma demonstração. Já esgotamos aproximadamente 3% dos nossos recursos militares disponíveis. Você perdeu um navio e sofreu danos em outros 3. Calculamos que se esse combate continuar, sua frota ficará ineficaz em combate em aproximadamente 7 horas. Zeuric olhou para a transmissão sem acreditar. No entanto, continuou Shen, não queremos destruir sua frota. Queremos negociar com o seu império. Então vou lhe oferecer uma escolha. Você pode continuar este ataque e perder tudo. Ou você pode recuar, retornar aos seus superiores e explicar que a Terra está interessada em relações diplomáticas em igualdade de condições. Você está blefando, disse Zeuric, embora faltasse convicção em sua voz. Você também não pode ter armas suficientes. A expressão de Shen não mudou. Comandante, estamos nos preparando para contato alienígena hostil desde que deixamos nossa atmosfera. Fizemos simulações, construímos contingências, espalhamos sistemas de defesa por todo o planeta. Você não é o primeiro império a nos ameaçar. Você é apenas o primeiro a chegar. Atrás de Shen, a imagem mudou. Mostrou enormes instalações subterrâneas. Lançadores de mísseis móveis disfarçados de veículos civis. Plataformas de defesa orbitais escondidas em campos de destroços. Canhões ferroviários escondidos em cadeias de montanhas. Chamamos esse plano defensivo de muro externo, disse Shen. Todas as nações da Terra contribuíram para isso. Nós o construímos lutando entre nós, sempre sabendo que algum dia alguém como você viria. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você invadiu a Terra esperando uma espécie primitiva que seria estranha pelo seu poder. Em vez disso, você encontrou uma espécie que passou 10.000 anos aperfeiçoando a guerra. Conhecemos todas as estratégias que você pode tentar porque já as usamos uns contra os outros. E construímos defesas para todos eles. A transmissão mostrou imagens de conflitos humanos, guerra química, detonações nucleares, simulações de bombardeamentos orbitais, armas biológicas, operações psicológicas, um catálogo abrangente de horrores que os humanos infligiram a si próprios e com os quais aprenderam. Então aqui está a situação, disse Shen. Você pode continuar lutando e aprender em primeira mão porque os humanos são perigosos. Ou você pode aceitar que a Terra não é um protetorado. Somos um mundo soberano que oferece parceria. A escolha, como você disse, é sua. A transmissão terminou. Zelichichel estava em sua ponte cercado por sistemas danificados e oficiais assustados. Pela primeira vez em sua carreira ele não sabia o que fazer. Comandante? Terra perguntou baixinho. Pedidos. Zelichichel olhou para o planeta girando abaixo. Lindo. Mortal. Totalmente imprevisível. Retiro. Ele sussurrou. Sinalize a frota. Estamos nos retirando para uma distância segura. O Alto Conselho Valeriano convocou uma sessão de emergência quando a notícia da invasão fracassada chegou à capital mundial. O comandante Zelichichel estava diante deles, preparando-se para explicar o inexplicável. A câmara era antiga, esculpida em cristal vivo que registrava todas as sessões realizadas nela.
3.000 anos de conquista e expansão foram incorporados nestas paredes. 3.000 anos de vitórias perfeitas. Até agora. A alta conselheira Vracha, a mais velha do conselho, fixou todos os 6 olhos em Zélie Chichel. Explique como uma espécie primitiva repeliu uma frota invasora. Zélie Chichel passou a viagem de volta preparando seu relatório. Ele analisou o noivado de todos os ângulos. Ele consultou especialistas táticos e historiadores. A conclusão era inevitável, embora ele ainda mal acreditasse nela. Honorável Cônsul, a Terra não é primitiva. Eles se desenvolveram ao longo de um caminho evolutivo diferente de qualquer espécie que encontramos. Enquanto dominávamos as viagens interestelares, eles dominavam a guerra. Embora tenhamos construído um império através de tecnologia superior, eles sobreviveram tornando-se a espécie mais perigosa do seu próprio planeta. Ele exibiu os dados. A história humana foi uma cadeia contínua de conflitos. Guerras travadas por território, recursos, ideologia, religião. Eles transformaram tudo em arma, desde rochas até átomos. Eles inventaram estratégia, tática, logística, operações psicológicas e milhares de outros conceitos que o Império Valeriano nunca precisou desenvolver. Eles brigam entre si constantemente, continuou Zélie Chichel. Não porque sejam primitivos, mas porque são competitivos. Cada conflito os torna mais fortes. Cada guerra lhes ensina novas lições. Quando chegamos, eles haviam passado milênios se preparando exatamente para o tipo de invasão que tentamos. O conselheiro Trai, o estrategista militar, inclinou-se para a frente. Você está dizendo que não podemos conquistá-los? Estou dizendo que uma tentativa de conquista custaria mais do que o planeta vale, respondeu Zélie Chichel cuidadosamente. Eles não têm capacidade interestelar, mas fortaleceram o seu mundo natal a um nível sem precedentes. Eles esconderam armas em todos os ambientes. Montanhas. Oceanos. Cidades. Órbita. Eles se prepararam para todas as contingências. As mandíbulas de Vrax estalaram pensativamente. Então retornaremos com força esmagadora. Quebre seu planeta da órbita. Faça um exemplo que ecoará por toda a galáxia. Isso seria um erro, disse Zélie Chichel, e imediatamente sentiu a temperatura na câmara cair. Contradizer o Alto Conselho era perigoso. Mas ele continuou. Destruir a Terra demonstraria fraqueza, não força. Mostraria a todos os protectorados que tememos espécies que recusam a subjugação. Seria um convite à rebelião. E pior, os humanos têm plantas de reserva. Antes de recuarmos, o secretário-geral Shen me enviou isto. Ele tocou a transmissão final. O rosto de Shen apareceu acima da câmara do conselho. Comandante Zélie Chichel, estou enviando esta mensagem num canal criptografado que seus superiores não interceptarão. Quero fornecer informações de que você precisará ao fazer seu relatório. A Terra possui vários sistemas automatizados projetados para serem ativados caso nosso planeta seja destruído. Nós os chamamos de protocolos de mão morta. Eles vão lançar todas as naves que pudermos construir na galáxia. Não para conquistar. Para sobreviver. E para lembrar. Shen fez uma pausa. Essas naves carregarão a história completa da humanidade. Cada cultura. Cada idioma. Cada conquista. E toda atrocidade. Eles se espalharão pela galáxia, colonizando mundos que você ainda não descobriu, crescendo em lugares onde você nunca os encontrará. E eles dirão a todas as espécies que encontrarem que o Império Valariano destrói civilizações que não se submetem. Outra pausa. Mas eles também dirão algo mais a essas espécies. Eles explicarão que a Terra ofereceu parceria e que o Império escolheu a aniquilação. Eles farão de você um conto de advertência. Ó! Império é muito rígido para se adaptar. Muito arrogante para aceitar iguais. Muito fraco para coexistir com a força. Shen sorriu então, aquela mesma expressão fria que não alcançava seus olhos. Portanto, recomendo que relate com precisão, comandante. Diga aos seus superiores que a Terra é perigosa, sim. Mas diga-lhes também que estamos oferecendo algo que o Império nunca teve antes.
Um parceiro genuíno. Uma espécie que pode contribuir com perspectivas que você nunca considerou. Não queremos guerra. Queremos cooperação. Mas se você nos forçar a escolher, escolheremos a sobrevivência. E somos muito, muito bons em sobreviver. A transmissão terminou. A Câmara do Conselho ficou em silêncio. Finalmente, Vrasha falou. Esta é a sua recomendação? Que tratemos esses humanos como iguais. Recomendo que reconheçamos a realidade, disse Zeurish. A Terra não pode ser conquistada facilmente. Destruí-lo criaria problemas estratégicos de longo prazo. Mas eles nos ofereceram uma alternativa. Troca. Intercâmbio cultural. Cooperação científica. Não como sujeitos, mas como parceiros. Conselheiro trai as asas de N farfalharam em agitação. O Império não tem parceiros. Temos assuntos e temos assuntos para ser. Este é o nosso caminho. Então talvez o nosso caminho precise evoluir, disse Zeurish calmamente. As palavras pairavam no ar como uma heresia. Mais lentamente, a contragosto, o Conselho começou a discutir possibilidades. Não conquista. Não aniquilação. Mas algo sem precedentes na história valeriana. Negociação. 6 meses depois, o Império Valeriano e a Terra assinaram o Tratado de Cooperação Mútua. Estabeleceu relações comerciais, programas de intercâmbio cultural e parcerias científicas. A Terra ganhou acesso à tecnologia mais rápida que a luz e técnicas avançadas de fabricação. Os Valorians ganharam acesso ao pensamento estratégico humano, metodologias de resolução de problemas e inovações criativas nascidas de séculos de competição e conflito. Outros protetorados observaram atentamente. Alguns solicitaram acordos de tratados semelhantes. O Império começou relutantemente a acomodá-los. O comandante Zeurish foi promovido a embaixador Zeurish. Ele passou os anos restantes gerenciando o complexo relacionamento entre o Império e a Terra. Ele aprendeu a apreciar a música humana, embora ela permanecesse caótica para seus ouvidos. Ele desenvolveu o gosto por uma bebida que chamavam de café, embora causasse leves alucinações e valorianos. Ele até aprendeu a entender o humor humano, embora o conceito de sarcasmo permanecesse desconcertante. Na sua última visita à Terra antes da reforma, o secretário-geral Shen ofereceu um pequeno jantar em sua homenagem. Você sabe, disse Shen durante a sobremesa, quando sua frota chegou ficamos apavorados. Fizemos um bom show, mas internamente tínhamos certeza de que você nos destruiria. As mandíbulas de Zeurish estalaram de surpresa. Você parecia completamente confiante. Estávamos jogando, admitiu Shen. Aposto que você valorizava a eficiência em vez do orgulho. Que você prefere negociar do que travar uma guerra custosa. Estávamos certos, mas estava perto. Sua espécie corre riscos incríveis, observou Zeurish. O risco é a forma como crescemos, respondeu Shen. É também assim que às vezes falhamos espetacularmente. Mas aprendemos tanto com os fracassos quanto com os sucessos. Zeurish considerou isso. O Império nunca falhou. Talvez essa tenha sido a nossa fraqueza. Shen ergueu o copo. Para novas parcerias. E ao primeiro fracasso produtivo do Império. Zeurish ergueu sua própria taça, cheia de vinho que teria sido intragável para ele alguns anos antes. Para a humanidade. A espécie que ensinou à galáxia que a força vem de muitas formas. Eles beberam e naquele momento a galáxia mudou um pouco mais.